Assisti os 2 filmes finais de Shingeki no Kyojin lá na Twitch, e tô aqui pra discutir, comentar, criticar e defender esse final. Eu acho que em geral ele deixou a desejar, mas muitas pessoas acabam exagerando no hate e esquecendo das coisas interessantes que tivemos pelo caminho. Nesse vídeo eu falo sobre várias coisas interessantes que a história fez e o que ela deixou de fazer, o potencial perdido e o que eu acredito que foi o intuito do autor. Seres que estão em uma dimensão acima das 3 dimensões, eles percebem o tempo de forma diferente, não linear. Então, é como se fosse você, leitor de um mangá ou de um livro, você pode avançar e voltar no tempo da forma que você quiser. Esses seres, eles podem basicamente apagar uma coisa que o livro escreveu no passado e reescrever. É basicamente isso que os caminhos de Shingeki no Kyojin faz, é basicamente isso que as entidades alienígenas de A Chegada fazem, é basicamente isso que várias histórias brincam, né? Não é uma viagem no tempo em si, aqueles diagramas de a viagem no tempo, dá um problema, paradoxo do avô. Em Shingeki no Kyojin tudo isso é bullshit, não existe. Porque em Shingeki no Kyojin, o verme, ele está em outra dimensão, ele está numa dimensão acima. Ele permite você acessar as dimensões de baixo de forma não linear, assim como o filme A Chegada. Por isso que o início de Shingeki no Kyojin é o final, faz parte do ciclo que foi modificado pelo próprio Eren. E ele pede desculpa pra eles, né? Por quê? Porque ele sabe o que vai acontecer. Eu acho isso muito interessante e não foi tão trabalhado em Shingeki quanto poderia, que é ver o caos mental que acontece na cabeça do Eren. Imagina o Eren tá constantemente vendo cenas do passado, do futuro, do presente. E toda vez que ele olha pra uma pessoa, ele vê toda a história de vida dessa pessoa. Todo o sofrimento, todas as alegrias. E ele não só vê, como ele sente também. Porque ele tá presente em todos os momentos do tempo. Então, enquanto ele tá falando com esses garotos, ele tá sentindo e esmagando eles debaixo do pé dos titãs. Eu não acho que foi tão bem trabalhado assim, não. Poderia ter sido melhor trabalhado pra fazer aquela cena final que virou meme no mangá, ter sido uma parada tipo, caralho, mano, que tragédia colossal. Sei lá, não consigo ir pro lado do Eren, mas não é pra você ir pro lado do Eren. O Eren aqui, ele tá representando uma tragédia, né? No meu vídeo eu falo sobre isso, né? Sobre a genialidade escondida de Shingeki no Kyojin, que é sobre o potencial do mal. Todo mundo tem o potencial pro mal, e a gente não percebe isso. E aí ele vai se manifestar na pior hora possível. O Eren aqui, todo mundo fala, ai, o Eren é isso, o Eren é aquilo, mas cara, provavelmente na mesma situação é muito capaz da gente fazer algo parecido ou até pior, porque se a gente não reconhece o quanto de mal a gente pode fazer em uma determinada situação, a gente não se conhece de verdade. E aí que as coisas saem de controle. Então, o Eren é um personagem complicado pra muita gente, porque as pessoas atribuem um valor moral às ações dele. E, cara, isso aí não é muito difícil de fazer. O Eren matou o mundo todo, isso é ruim, óbvio, acabou. Mas isso não desenvolve a discussão de forma interessante, porque a jornada do Eren até ele tomar essa decisão é muito bacana. E eu gosto do Eren ser um bosta quando a gente descobre no final, né, dele chorando e falando que não quer que a Mikasa fique junto com os outros. Eu acho isso bacana, porque o Eren não é um personagem pra ser espelhado, ele é um aviso. Essas tragédias, elas são avisos. Histórias com finais ruins são avisos do que pode acontecer com a gente se a gente não se preparar ou se conhecer de fato. Obviamente vai ter problemas, Shingeki no Kyojin. Eu gostaria de ter tido a mentalidade do Eren trabalhada mais, ver um pouco mais da esquizofrenia que ele tá vivendo. Aqui mostrou um pouco, mas eu acho que é um ponto muito interessante que poderia deixar o personagem mais profundo. E por Shingeki ter se focado muito em mistérios e no drama e ter deixado o Eren como vilão e deixou ele mais afastado da gente durante uma parte da história e serviu pra várias coisas, mas ali aquele final acelerado acabou não entregando o que eu pessoalmente queria em relação a compreender a maluquice da cabeça do Eren e como todo o peso do mundo fez com que ele escolhesse uma ação terrível dessa, né? Porque, gente, não tem solução no mundo de Shingeki no Kyojin. Você não tem preconceito com o Aldiano, bacana, até no dia que ele vai virar um titã do lado da sua casa e te matar. Porque vocês lembram? A estratégia do Zack era espalhar o Aldiano pelos locais e um dia dar um apito e a pessoa que tá do teu lado na escola vira um titã e mata todo mundo. É o mundo sem saída, é o mundo terrível. Porque não importa, os Eldianos, eles sempre serão bombas em potencial, mesmo eles não querendo isso, é muito cruel. Nesse mundo só tem 2 opções, o mundo com Eldianos ou o mundo sem Eldianos. Não tem como você... É fatalismo completo. A guerra sempre vai existir, independente de existirem ou não Eldianos. Mas o que eles estão falando aqui é sobre esse exacerbamento do potencial do mal na forma de um titã. E isso usado de forma weaponizada, né, por indivíduos para dominar o mundo. É a situação da diferença primordial entre nós e eles. Shingeki no Kyojin pega isso da forma mais brutal possível, porque ele bota na genética uma bomba relógio, né? Que faz com que os dois lados se odeiem infinitamente. E mesmo, cara, e é foda, porque os inocentes, sejam eldianos ou seja do outro lado, vão ser vítimas de coisas que eles nem têm noção. As técnicas usadas pelo governo de Marley pra destruir as coisas, as técnicas do Zeke. E aí a gente tem a estratégia do Zeke de, né, castração global dos eldianos. E
tem uma galera que concorda com isso. E aí isso entra em várias questões de livre-arbítrio, moralidade, o quanto alguém pode ser responsável pela vida do outro ou interferir na vida do outro. É correto não dar o direito de viver para pessoas inocentes e para crianças inocentes? Eles não vão ter oportunidade de existir porque alguém numa linhagem antecedente, 10 mil anos antes da sua, era um titã, e você nem é titã, você é um merda qualquer que vive nas muralhas e não faz nada, fica lá mexendo no arado, sabe, no campo. E aí? Então tem várias questões super complexas em Shingeki no Kyojin que eu acho que, não que elas tenham que ser abordadas absurdamente de forma complexa, mas algumas eu achei que ficou muito por cima, desperdiçado, né? Teve um potencial desperdiçado de uma discussão que iria engrandecer a profundidade desses personagens pro público compreender um pouco melhor o que talvez estivesse dentro da cabeça do Isayama, que não é tipo só a violência por violência. Eu não acho que era só isso que estava na cabeça dele. Eu acho que essas questões sobre o que as pessoas fazem quando encurraladas de forma absoluta, que é o foco. E aí eu acho que isso poderia ter dado um gás para a história e para os leitores de verem o reflexo deles de forma interessante na história. Porque a forma que foi feita, eu acho que muitas pessoas rejeitam um possível próprio reflexo na história. O cara vê que você falou alguma coisa, por exemplo, o cara vai tirar de contexto o que eu falei sobre se eu fosse eldiano, se eu fosse não eldiano, que eu ia estar de um lado ou do outro, aí o cara vai me mandar, vai falar, cara, você é um merda, você não merece isso, aí passa 5 minutos, ele tá mandando me matar no Twitter, tá mandando os outros se matar no Twitter, tá falando que os outros merecem morrer, sabe, tipo, você fica, cara, eu acho que o que você não gostou foi do próprio reflexo que você viu, sabe, a parada que você rejeita em você, mas você não aceita isso, você rejeita na obra, e muita obra de arte faz isso, tá, tem pessoas que odeiam certos personagens, porque esses personagens são ela, e ela não aceita isso, então o Eren nunca foi pra ser um ideal de personagem pra você se espelhar. Quando você pega uma obra dessa e apresenta pra criança, a galerinha de 12, 15 anos de idade, as pessoas acabam não percebendo como a jornada do Eren é uma jornada de um arco negativo e como ele está fadado ao fracasso. Ele perde tudo, tá morando de aluguel. Ele perde a garota que ele gosta, ele perde o mundo, ele perde a vida, ele perde seus ideais, ele perde a esperança, ele perde tudo. Isso é um arco negativo clarinho. O povo que vê no Eren uma figura de ideal tá completamente distoante do que a obra de fato tá passando. Olha a cena que a gente viu agora. O Eren não está feliz com o que ele tá fazendo. O Eren buscava tanto ser livre que ele se tornou escravo do destino, literalmente. Ele não conseguiu encontrar força pra sair desse loop que ele tá vivendo, que o Eren está vivendo um loop constante. Você é do grupo que preferia que não tivesse esses negócios de viagem do tempo? Não, eu gosto da viagem do tempo em Shingeki porque ela tá presente desde o capítulo 1. A primeira cena de Shingeki no Kyojin no mangá é da viagem do tempo do Eren do último capítulo. É ele acordando chorando. Tava na história desde o início. É porque as pessoas não compreendem a viagem do tempo em Shingeki. Elas acham que se limita àquelas 3 tipos de viagem do tempo tradicionais, mas não. É a viagem do tempo da 4ª dimensão. Em Shingeki isso poderia ter sido muito melhor explicado. Não foi, vacilou, gerou essa confusão toda. O Dr. Manhattan perde a própria identidade quando ele vê isso, é insano. E é exatamente o que acontece com o Eren também. O Eren, quando ele beija a mão da história, ele fica louco, maluco, pirado da cabeça. Ele se perde, ele não sabe se ele é ele ou ele do futuro ou ele do passado, quem que é o Eren de verdade. Isso poderia ter sido aplicado na história de uma forma muito melhor, eu concordo. Mas tá lá, foi usado como mistério, acabou gerando alguns problemas ali na hora de contar os capítulos, mas você pode ver aquele filme, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, sei lá, esse filme também ele trabalha com essa questão de quando você compreende todo o tempo, a sua identidade pode se fragmentar completamente e você perder o sentido, que é o que acontece com Eren aqui também. Existem obras que trabalham isso de uma forma melhor ou de forma pior, mas eu não acho que isso em si seja um problema. A cabeça ali, né? Eu digo por mim, Narras, sinto que se perdeu muito forte com o Eren podendo ver futuros e etc. Ele virando monstro do estrondo e etc. é só a cereja do bolo de merda. Bem, Dokkan, sua visão. Eu pessoalmente gostei muito, eu adoro histórias com esse tipo de viagem no tempo. Eu achei que tornou tudo muito mais moralmente complexo de falar o que tá acontecendo, traz questões do limite da capacidade do ser humano. Eu acho que poderia ter sido melhor trabalhada, mas eu não vejo como um ponto negativo em si. A parte do Eren, eu acho ele bem feio também. Eu acho que a batalha final foi muito mal feita, no sentido de todas as coisas importantes que eram pra estar ali, meio que foram muito rápidas. Igual eu tô falando, a cabeça do Eren que a gente vai ver, tinha um potencial muito grande, mas acabou virando mais pelo choque, pelo valor memético daquilo se reproduzir, que desse ponto foi uma decisão acertada, né, porque estourou, mas é que ele fale bem, fale mal, fale de mim, né, mas falaram muito mal. Todo o final ali de Shingeki no Kyojin pareceu muito apressado, sem tempo das ideias realmente se desenvolverem, pra deixar o final mais tricotadinho, bonitinho.
A Mikasa, inclusive, eu acho que é um problema em Shingeki no Kyojin. Quando você tava lendo isso semanalmente, você não sabia que se ela ia viver ou não. Tava lá, cara, já era, mas... Porra, será que deu? E aí quando você vira a página, você por um segundo, o Isayama te dá aquele gostinho de final feliz. E logo depois tira de você e você fica, caraca. E um pequeno pingo de esperança, não só pra personagem e pro leitor, mas pro sacrifício das pessoas na história. Pô. A sensação de que o sacrifício te leva a um local melhor. Veja as pessoas que morreram em Shingeki no Kyojin. Não tem um pós-morte. Porque você tem toda aquela estética brutal. E aqui, quando você tá no nível de heroísmo para salvar o mundo, né? A morte dela é representada como o descanso do herói. Que é o que acontece aqui. A mente dela vai para um local positivo, mesmo que não seja... Isso aqui não é um pós-vida de verdade, na minha visão. Isso aí é aquela alucinação pré-morte. E aí, o Isayama deu aqui um desfecho para ela de, tipo... Depois de todo o sacrifício coletivo que a história teve, você apresentou um local para esses heróis descansarem. Porque quem aparece aqui são todos os outros... personagens que morreram de forma épica se sacrificando por um futuro melhor, que é todo negócio da obra, né? Oferecer o coração deles para acabar com a ameaça, mas não só para isso, né? O ideal dos bons comandantes, a Hange, o Irving e tal, era trazer um futuro melhor para todo mundo. E eles dedicaram a vida deles para isso. E a gente ter essa alucinação aqui, que não é, na minha visão, um pós-vida, é só uma mensagem temática e abstrata de que, por mais que eles tenham morrido, eles morreram felizes na decisão que eles tomaram e morreram tematicamente indo para de uma forma mais honrosa. Por mais que a morte possa ter sido brutal, eles viram a própria morte de forma honrosa e de que valeu a pena. E isso aqui é uma mensagem, pra mim, abstrata, pro leitor ficar tipo, que bom que isso aconteceu. Que bom que depois da dor de todos os sacrifícios, eles mesmo assim reconhecem isso como algo positivo. Tanto é que no final, né, tem uma coisa mais polêmica, de certa forma, que o Levi vê a galera, né? E quando o Levi vê a galera, eu falei, morreu. E ele não morreu. Aí eu fiquei puto. Aí eu fiquei muito puto. O Levi viveu por causa do Twitter. Eu já contei essa história várias vezes, inclusive. Depois eu conto quando a gente chega lá. Porque tem outro elemento interessante que é assim, todos os eldianos estão conectados pelos caminhos. Eles não conseguem acessar o caminho, mas eles estão conectados. Tanto é que o fundador consegue acessar eles através dos caminhos. Então... você ter algum tipo de alucinação pré-morte graças ao verme espacial lá, bizarro, que conectou todos eles, eu acho bem plausível, na verdade. E de alguma forma sentir o contato de todo mundo que já foi, porque eles estão conectados nos caminhos que estão fora do tempo, e por causa disso eles conseguiriam se conectar com os outros vivos do passado. Eles terem esse tipo de abstração aqui, eu acho 100% dentro da possibilidade da obra. Tanto é que o Levi, ele vê os outros na fumaça do verme. Aí eu já tenho minhas ressalvas. Mas essa cena aqui eu não tenho nada a reclamar. É feita pra dar um pingo de esperança nesse meio de coisas terríveis. Aquele negócio, né? O Eren, inclusive, ele meio que fala isso pro Armin. Não sei se já teve ou se vai ter. Esse foi o futuro que o Eren viu que seria o melhor futuro dentre os futuros possíveis pra ele, né? Que é tipo, eu vou me tornar o vilão pra que o Armin seja o herói do mundo. E tendo um Eldiano como herói do mundo, os Eldianos vão finalmente poder viver em paz. Só que a forma que isso foi trabalhado, eu achei que deixou muito aberto para algumas outras complicações da história. E o tema acabou se perdendo com algumas outras coisas, sabe? Aqui tem uma coisa que eu acho que poderia ter sido melhor trabalhada em Shingeki. Em geral é a Mikasa. As frases dela aqui podem até ficar meio esquisitas, porque é uma personagem que a gente não teve, de fato, um trabalho bacana na dependência emocional, no trauma e na devoção dela. Ela acaba parecendo mais uma personagem feita, não só comercialmente, mas afetivamente para um público específico, do que um personagem que tem as complexidades que levam ela a tomar as ações que ela toma, de ser extremamente submissa e tudo mais. Então eu acho que, infelizmente, isso foi um problema. Essas frases dela poderiam ser muito mais impactantes se a gente tivesse tido uma construção melhor
para vermos ela com mais camadas do que ela tem. E poderia tornar esses momentos de interação dela com Eren, nesse final dramático, muito mais interessantes. E aqui entra no que a gente falou, né? Ele fala que ele não vai tirar a liberdade deles, porque ele tem algum nível de apreço por eles ainda, mas ao mesmo tempo não é só isso, né? A gente acaba descobrindo depois que era uma forma de arranjar um destino onde eles são os grandes heróis. E isso vai manter a segurança do povo dele pro resto da humanidade, vamos dizer assim, né? Pro resto da história da humanidade. Eu acho que esses detalhes poderiam ter sido melhor trabalhados também, para ele fazendo o papel de vilão, se tornando um vilão, para criar um herói do outro lado. E os últimos capítulos acabam rushando muito isso, e não dá tempo de compreender de fato. Vamos ver as mudanças que eles fizeram aqui no anime. Não que não tenham momentos, por exemplo, tem o Eren salvando ela quando ela era criança, isso é um grande trauma para ela, e ela acaba tendo uma devoção ao garoto e tal, sei que. Mas pra mim não é o suficiente, entendeu? É uma coisa que é trabalhada em um momento da obra e depois fica de lado. E o autor teve que administrar outras coisas que funcionou. Várias decisões dele funcionaram por muito tempo. Pra vender a obra, pra gerar mistério, pra gerar ação e tudo mais. Só que eu acho que era um elemento que poderia ter sido um pouco mais recorrente pra ter um pagamento melhor aqui no final. Você vai gerando ansiedade aqui, caraca, mas tudo aquilo ali de drama, de elementos foram misturados e tal. Pô, a gente tem os momentos dramáticos da Mikasa com Eren aqui. Então, como não teve, você fica distante da cena e você não sente o que o personagem está sentindo, e isso pode causar uma desassociação do espectador com a obra. É bem simbólico, né? Um monte de estranhos deixando o bebê em cima e passando pra frente pro bebê não cair. Pô, muito foda. A simbologia daquilo, né? Muito forte. Acho que não precisa nem pensar muito pra entender a simbologia dos caras passando o bebê pra frente, né? E realmente, cara, o Eren, essa decisão que ele tomou, mano, é bizarra. Não só as vidas que ele tirou, mas também, imagina quanto de conhecimento que ele jogou fora, né, ali. O Eren não destruiu só as pessoas, ele destruiu fauna, flora, conhecimento, cultura, ele destruiu tudo, né? Por isso que eu acho que seria bem bacana o Eren ser melhor trabalhado nesse sentido, igual aquele filme do Tudo ao Mesmo Tempo, sei lá o quê, que mostra um pouco da vilã perdendo a sanidade, por que ela não liga pras coisas. Não que mostre muito, mostra pra dentro de um filme, né? Pra gente conseguir compreender ali o que leva a essa loucura do Eren, porque aí eu acho que essas cenas teriam muito mais impacto, porque a gente teria o contraste entre o que realmente é o peso do que ele fez com essa cena, e a gente também sentiria o peso do que levou ele a fazer aquilo. Eu vi que estão discutindo aí sobre o amor da Ymir. Eu acho que pra mim é bem claro, né? Que é um amor doentio. É uma pessoa que vivia em um contexto doente, uma pessoa que não teve uma vida normal, ele não viveu no século XXI, não viveu na nossa vidinha padrão, num mundo cruel, bizarro, de relações sociais esquisitas, de abusos constantes, sem nenhum direito. Ela é a pessoa mentalmente danificada. A Ymir é completamente maluca. A história poderia ter trabalhado isso de forma melhor? Sim, mas esse argumento é muito fácil. Tudo poderia ser trabalhado de forma melhor em qualquer lugar do mundo, de qualquer coisa que a gente esteja falando. Mas a Ymir ser um mistério era um elemento que talvez sustentasse muito a obra. A Ymir ser um mistério, eu acho que ajudava muito as pessoas a sustentarem elementos. É igual filme de terror. Quando o monstro é um mistério, você fica mais interessado. Quando o monstro é revelado, a sua ansiedade em geral diminui. Então, é uma área cinzenta que o autor não pode ficar. Era importante que ele deixasse ou a Ymir como um mistério inexplicável, como algo perdido pela história e nunca entenderemos, ou dar uma trabalhada legal nela para conseguirmos ir mais a fundo na psique dela. Porque o que mostrou, pra mim, tá bem claro. Ela é uma pessoa mentalmente danificada, viveu em um contexto terrível, com ações terríveis, traumas terríveis, situações terríveis, igualmente maluca, de todo mundo maluco, sabe? Era uma complicação sinistra. Como não foi muito dentro da psique da Ymir, as pessoas ficaram incomodadas. Mas pessoas como a Ymir existem no mundo real. Pessoas dependentes, pessoas traumatizadas, pessoas com danos e cicatrizes pro resto da vida. E todo tipo de nível. Só que eu concordo que ficou meio de background. Poderia ter sido trabalhado de uma forma a transformar a Ymir em algo mais próximo de um personagem do que algo mais próximo de uma ferramenta, entendeu? Você tem a desculpa da situação, mas não teve um payoff tão bacana quanto poderia ter em relação a ela. A gente sabe da história, mas a gente está muito afastado como leitor desse contexto e atrapalha
o aproveitamento de muitas pessoas. Alguns vão ligar mais ou menos para esse tipo de elemento. Não acho que exista uma solução boa e nem consigo pensar em uma, mas tenho 100% de certeza que já diversas alternativas menos ruins do que o menino que Takai fez. Sim, a solução que o Eren traz é a solução final, né? Vamos destruir o mundo todo para poupar quem eu gosto. E aí que eu falo, ele não é um herói. O que ele tá fazendo é, obviamente, claramente errado. E aí que eu acho que a obra poderia ter feito melhor é mostrar um pouco mais de como o peso de estar nos caminhos deixou o Eren maluco. No sentido de ele ver o presente, passado e futuro constantemente, de experimentar as linhas do tempo e ver que ele se quebra completamente. Entendeu? A obra passa isso em alguns momentos, mas eu acho que poderia ir mais a fundo, porque isso é uma questão moral muito importante. E aí o Eren é o vilão, ele tá fazendo algo errado. Tanto é que ele vai ser derrotado. O que a obra tá passando é que o Eren foi pelo caminho errado. E como todos podem ir pelo caminho errado, com a combinação correta de fatores. E se você não reconhece isso, é você que vai mais rapidamente do que os outros, inclusive. O Eren foi extremista, mas eu acho que as pessoas reduzem o Eren a um extremista de Twitter, sabe? O cara tava na internet, viu um argumento, agora eu vou matar todo mundo. Não foi isso que aconteceu com o Eren, sabe? As pessoas jogam, primeiro, elas jogam fora toda a história do Eren até o ponto que ele beijou a mão da história. Todas as mortes, todos os traumas, todos os acontecimentos, todos os sacrifícios, toda a história dele, todos os momentos, tudo que construiu o garoto até aquela parte, como ele queria fazer o bem, como ele tava se sentindo bem e tal, até o ponto que ele beijou a mão da história. E aí, quando ele beijou a mão da história, como se não bastasse tudo isso que aconteceu, o cara teve milhões de anos passando pela mente dele, coletivamente, do ponto de vista de todos eldianos, do passado, presente e futuro. Você tem noção? E ele não só viu, ele sentiu todo mundo que morreu, ele sentiu todo mundo que ele matou, ele sentiu todo mundo que sentiu alegria, ele sentiu todo mundo que sentiu tristeza. Já pararam pra pensar nisso? O filme, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, trabalha esse elemento, né? Em Shingeki não deixou tão claro assim. Eu acho que isso ajudaria muito o público a não esquecer que o Eren não é um otaku de Twitter, porra. O Eren não é um garoto que virou extremista porque sim. Antes da história, você acha que aguentaria tudo isso? Ou você ficaria em posição fetal chorando? E depois que acontecesse isso, você realmente acha que você seria o herói que iria ver a esperança depois de ver tudo isso que o Eren viu? Depois de ver que ele mesmo vai matar as pessoas no futuro? Você seria o protagonista e falar, eu vou salvar o mundo! Ou você simplesmente teria um colapso niilista e falaria, foda-se, eu quero morrer. E a vida não vale mais nada porque nada faz sentido. Eu não aguento nem a minha vida direito, pois é, né? Esse que eu acho que é o problema. Eu acho que o Eren tinha que ter sido mais trabalhado. Eu concordo com isso. Mas o problema é que nas discussões transformam o Eren no cara do Eren do Discord, mano. Parece que as pessoas esquecem tudo que aconteceu na história. A gente pode criticar, mas é aquele negócio. Vamos com calma e não dar o passo maior do que a perna. O Eren ter virado um genocida faz todo sentido dentro da história. Mas poderíamos ter tido mais da parte psicológica dele pra apreciarmos mais a loucura que ele entrou dentro de si mesmo pra chegar até esse ponto. É isso. Pô, acho que dá pra todo mundo concordar. Mas é muito cruel o que o Eren fez. De uma crueldade sem limites, cara. Pra isso aqui ser impactante do jeito que deveria, a gente precisaria de um trabalho bem maior na cabeça do Eren, na psicologia dele, no drama, no sofrimento, na loucura, no absurdo que é ver tudo a todo momento. A gente não teve isso. Porque é o que a gente falou, né? O sistema de viagem no tempo de Shingeki no Kyojin é parecido com a chegada. Não é... Seres que estão nas dimensões superiores, eles não veem as dimensões abaixo como lineares. Eles veem aquilo da forma que eles quiserem. Eles caminham entre o passado, presente e futuro. É o que o Dr. Manhattan faz também, se eu não me engano. É os aliens da chegada. Então o que o Eren faz aqui, né, é como se fosse você lendo um mangá. Ele pode ir pra frente e pra trás do mangá. Ele está fora da linha do tempo. E aí ele pode mudar o que ele quiser. Reescrever pra mudar o futuro. E deixa ele maluco. Eu queria muito que tivesse sido explorado essa maluquice do Eren. Iria ajudar muito no entendimento geral da obra durante... Não só aqui, não podia ser explicado aqui. Tinha que ser explicado antes. Tinha que ter tido um desenvolvimento bem anterior a isso. A gente viu no início do primeiro filme, ele chorando, ele maluco e tal, mas eu acho que valia ir mais dentro do Eren, sabe? Pra ver a dor dele de matar a própria mãe, a dor de ver tudo o que aconteceu e não poder fazer nada.
O fato dele ter, tipo, ele falou, eu não tive escolha, né? O Eren tá sempre falando sobre liberdade, 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 e no fim ele vira escravo do próprio destino. E aí ele não tem escolha. Agora ele não tem escolha. Pegar esses temas e aprofundar. E tornar eles para a gente compreender a dor e a loucura imensurável que é ver mais de 2000 anos de história, passado, presente e futuro, ao mesmo tempo, de várias perspectivas, de todos os eldianos que já viveram, sentindo prazer, dor, felicidade, tristeza, nascimento e morte, tudo ao mesmo tempo em um segundo. Eu acho que o Isayama não conseguiu, eu não acho que ele nem deixou subentendido da forma correta nesse sentido. Eu acho que era um tipo de coisa que merecia um drama bem maior na cabeça do Eren. Ele botou em alguns momentos, mas eu acho que ele não foi tão a fundo quanto poderia para agradar a percepção geral do público, sabe? Mas o futuro de Shingeki é determinado ou pode mudar? E ele pode influenciar isso. Ele pode mudar o tempo. Mas a cabeça dele, junto com a Ymir, faz com que ele tome algumas decisões ou não. Esse aí é o Eren de verdade. Ele tentou mudar, né? Ele já viveu vários futuros dando errado, né? Eu acho que isso que, cara... Eu acho que tinha tanto potencial isso, mano. Eu acho que tinha tanto potencial pra trabalhar esse elemento do Eren tendo tentado várias e várias e várias vezes e ele ficando gradativamente mais maluco, mais maluco, mais maluco e quebrando. Porque tudo isso ocorreu em um estalo. Porque como ele vê o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo, como ele tá fora do tempo, no momento que ele beijou a mão da história, tudo isso aconteceu. Isso que a gente tá vendo já aconteceu na cabeça do Eren. A gente só tá vendo a linha temporal pelos olhos dos outros. Mas isso já aconteceu pro Eren. A gente não precisa ver ele tentando de fato. A gente só precisa entender isso. O Isayama precisava trazer esse sentimento, trazer essa construção durante a história. A gente não precisa ver as linhas individualmente. O negócio é, o Eren, no momento que ele beijou a mão, ele já fez isso. Tudo em um piscar de olhos já aconteceu. Ele viveu infinitas linhas do tempo, ele não conseguiu mudar nenhuma delas, no final dava tragédia sempre, e ele decidiu que essa era a tragédia que ele escolheria para o mundo. Seria muito interessante se a gente visse pelo menos uma outra tragédia. Visse talvez um mundo onde todo mundo sobrevive, mas todos os amigos dele morrem da forma mais cruel possível. E o leitor sentisse e falava, cara, eu sei que isso é melhor em questão de número, mas cara, não quero ver ele sofrendo assim. O Armin, a Mikasa e a galera, entendeu? Eu acho que isso vai fazer a escolha de quem matar muito mais intensa. Porque eu te garanto, você escolhe... Pega uma pessoa que você tem um bom relacionamento, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, não importa, tem gente que não tem família bacana, então escolhe uma pessoa, a pessoa mais importante aí da sua vida. Você preferiria matar um estranho ou matar a sua mãe? Você preferiria matar 10 estranhos ou matar a sua mãe? Você preferiria matar 100 estranhos ou matar a sua mãe? Você preferiria matar 1000 estranhos ou matar a sua mãe? Eu te digo, eu estaria disposto a matar o mundo inteiro pela minha mãe. Então se a obra conseguisse trazer um pouco desse drama, a gente ia conseguir ver essa cena e falar, caralho, mano, que merda. Puta que pariu, que mundo merda. Só que como não teve, fica muito distante. A gente fica tipo, porra, mas isso aqui, tá ligado? O Eren inclusive matou a própria mãe dele. Isso poderia ser uma parada muito, né? Se tivesse tudo que a gente comentou aqui, até chegar nesse ponto e ver como que era um beco sem saída e como todas as outras alternativas davam mais errado ainda, como ele tentou até quebrar, eu acho que a gente conseguiria ver muito mais a tragédia do que a nossa revolta como leitor, entendeu? Essa parada terrível, né? Não foi só pra eles serem os heróis, né? Teve o fato do seu jeito que ele encontrou pra matar a minhoca, que era a fonte de todos os problemas, né? Enquanto a minhoca existisse, daria merda. Mas das alternativas que ele conseguiu encontrar, a única que cessava o problema da minhoca especificamente, né, a junção de várias coisas exatamente, era essa. Eu não acho que a ideia em si é ruim. Eu não acho que o tema do Eren se tornar um genocida é ruim. É uma coisa bem incomum em um quadrinho, inclusive. Mas tem tudo que a gente já conversou. Eu só gostaria que essa cena aqui tivesse um pouco mais de peso das pessoas que morreram pelo Eren. Que tipo, beleza, o Eren era amigo deles e tudo mais, e conversou, e tem toda a tragédia, mas a obra acabou dando muito foco para as mortes que o Eren causou. A gente vê o bebê, a gente vê as crianças amigas lá que são pisoteadas. A obra faz questão de mostrar como os atos do Eren foram
brutais, terríveis. Nossa, é muito pesado. E aqui eles estão tipo, o Eren morreu, tipo, tadinho. Isso que fica tipo, cara, vocês podem ficar tristes pelo fato do destino que o amigo de vocês passou e pelo estado da humanidade, e como uma sequência de acontecimentos resultou em algo inimaginavelmente ruim, e como que existia um pingo de um garoto desesperado que encontrou nisso a única solução para salvar o resto do tempo, né? Ele sacrificou o presente para salvar o futuro. E como isso foi uma atitude errada, porque ele era um idiota, ele não conseguiu encontrar, e ele se deixou levar, ele cedeu ao desespero, ele virou a síndrome do pequeno poder, né? Ele ganhou um pouco de poder e acabou se descontrolando, e quando ele viu, ele estava no meio do caminho e deu tudo errado, mas agora ele já andou tudo isso, ele já matou muita gente, não adianta parar agora ele tem que continuar, e aí ele vai fazendo cada vez mais coisas, ele vai se descontrolando, e ele, meu Deus, alguém me para, por favor, eu preciso parar, mas eu não consigo, eu sou um merda. Se tivesse essa parte, a gente visse um pouquinho mais disso, eu acho que seria muito mais fácil de aceitar os personagens aqui falando, o Eren morreu, tadinho. Meu Deus, o Eren falou comigo. Tudo bem, mas cara, depois de tudo que passou, não tem como, sabe, eles terem essa sensação. Porque olha o drama que eles passaram durante a história inteira até esse ponto. O que eles sofreram por causa do Eren. Essa parte, tipo, do final, realmente eu não gosto. Caralho, Narras, tu salvou o final falando isso, que coisa. O coração. Obrigado pelo elogio, cara. Acha rushado demais, mesmo aqui ficou rushado. Então eu acho que se rolasse esses elementos que conversamos, essa cena, eu ainda mudaria ela, eu ainda faria com que tivesse um conflito interno, o cara tipo, Eren, por que tudo isso aconteceu, cara? Você ainda salvou o Connie, você ainda salvou minha mãe, mas quantas pessoas você matou pra fazer isso? Imagina se o Connie falasse isso. Você salvou minha mãe, mas olha quantas pessoas morreram, e mesmo assim eu tô feliz por você ter salvo a minha mãe. E mesmo assim eu trocaria o mundo inteiro pela minha mãe. Eu sou tão terrível quanto você. Eu só não tenho poder. Cara, imagina. Imagina, tipo, os personagens divididos. Os personagens divididos pelo Eren ser um grandioso filho da puta, mas ao mesmo tempo eles têm a memória e o afeto do Eren que existiu antes e ver que, de alguma forma, aquilo ainda existia. Só que não poderia voltar à tona mais. E voltou nesse sonho que eles tiveram. Eu acho que seria importante a gente ter isso. Não tirar a responsabilidade do Eren, mas a gente vê ele chegando nesse ponto quebrado. E a gente vê o contraste da memória do Eren que existiu para o que o Eren se tornou. Filhote, ele se preocupou demais com os outros. Caralho, ele matou 80% da humanidade. Entendeu? Porque fica distoante, fica fora do tom. Você fica falando, Enio, vai tomar no cu, você está maluca. Você perdeu a cabeça, você esqueceu tudo que aconteceu. Por isso que as frases ficam completamente distoantes, cara. Aí essa cena, mano. Tinha que ter morrido. Tinha que morrer assim, ó. Ele tinha que morrer assim também. Morreu, é aqui. Aqui. Olhinho fechado. Desse jeito. E o braço cai. Acabou. E era pra morrer, tá? Quando você vê as entrevistas, era pra todo mundo se fuder. Mas aí, chip, fandom, é tão fofo ver as pessoas... A gente já leu as entrevistas aqui em live. O final foi, entre aspas, feliz por causa disso. E é assim, né? Essa névoa que a minhoca solta e depois o fato da minhoca desaparecer, a gente já comentou, tem uns caminhos. Então eu acho possível acontecer essas alucinações, porque todos eles estão conectados. E eu queria que tivesse morrido gente, eu não venho nem questionar, porque o que eu quero é diferente do que a obra quer passar. Eu não questiono a obra normalmente por coisas que eu queria. Eu deixo muito claro quando é só minha opinião, eu tô compartilhando elas. Mas, por exemplo, eu queria que pessoas morressem aqui. Eu queria que tivesse morrido uma galera. Mas não morreu. Mas eu não acho que isso necessariamente é um problema. Não tem como dizer que categoricamente todo mundo que lutou na batalha final, viver, é um problema. Você pode não gostar, mas não é um problema. Eu, pessoalmente, gostaria que morresse. Mas eu não vou falar que a obra é ruim porque ninguém morreu, porque isso era algo que eu queria. Que é o que acontece no Twitter e nas discussões. Eu queria que fosse assim, não foi assim, logo foi ruim. O que mais tem com o Shingeki no Kyojin é gente falando isso. Eu tinha uma ideia, uma fanfic na minha cabeça, não foi do jeito que a minha fanfic foi, então ficou uma merda. Eu acho isso muito desleal com a obra. Então eu tento analisar o que acontece dentro dela. E compartilho com vocês umas opiniões pra gente conversar e
fã, né? Discutir e tudo mais. E Shingeki no Kyojin finalmente acabou no anime. No mangá, quando acabou, rolou aquela treta enorme, mas achei que o anime deu uma ajustada interessante em alguns elementos. Foi o suficiente? Eu acho que não, por tudo que já discutimos aqui nesse vídeo, apesar de que achei que sim, ficou um pouquinho melhor. Eu gostaria que tivesse alguns outros elementos para destacar o drama do Eren escolhendo as escolhas que ele tomou, pra gente ver como ele quebrou no meio do caminho, como ele tentou fazer coisas melhores, e como no fim ele escolheu esse destino terrível em vez de outros destinos talvez mais terríveis ainda, ou destinos onde pessoalmente pra ele não toleraria, como perder todos os amigos de uma forma cruel. Então aquela ceninha ali do final de todo mundo lembrando do Eren, que o Eren conversou com eles, pra mim não desce muito bem. Mas eu também estaria mentindo se eu falasse que eu não aproveitei esse final. Pra mim foi divertido, a produção foi muito boa, a animação tava bacana, a música também, eu gostei. Mas acho que poderia ter sido muito mais. Isso é um problema que já vem do mangá, eles deram uma ajustada aqui, mas eu senti que faltou aquela colinha bacana para juntar todos os temas e transformar a história em um clássico realmente de outra proporção. Aqui ficou um clássico no início da história e depois a gente viu os problemas que uma produção serializada constante de mangá traz. O autor fica cansado, o autor começa a ter erros, o autor fica pressionado e as coisas acabam desandando. E eu quero saber, vocês acharam as sugestões que eu dei aqui no vídeo interessantes? Comenta pra mim nos comentários como você gostaria que fosse o final de Shingeki no Kyojin. Era pra morrer todo mundo? Era pra morrer alguns? Era pra ter um final feliz ou um final mais triste ainda? Eu acho que em geral as ideias estavam numa direção boa, mas parece que elas não conseguiram chegar ao potencial máximo delas. E aí ficou esse meio termo que gerou toda essa confusão pra fandom. Então curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha ele com os amigos. Se quiser me apoiar também, a partir de R$5 tem acesso à área VIP no Discord, lives exclusivas e vídeos antecipados. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, a CDN, e aos heróis Aleph Santos, Aleph Beles, André Luiz Melo, Felipe Kurama, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Matheus Felipe, Nero Zero, Celtinho Gameplays e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!